Bem-vindos ao canal e o Termo, a mais uma entrevista do nosso canal. E nessa entrevista nós vamos falar sobre uma celebração, na verdade uma celebração do conhecimento, porque acaba de acontecer o lançamento do livro Termodinâmica na Engenharia Química, escrito em português por autores brasileiros, o professor Frederico Vanderlei Tavares, da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos maiores nomes desta especialidade no país, e o doutor Yuri Segutovich e o doutor Fernando Medeiros. O doutor Fernando Medeiros tem mestrado pela Escola de Química, doutorado pela Universidade Técnica da Dinamarca, e o nosso entrevistado de hoje é o doutor Yuri, que é engenheiro químico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem doutorado pela mesma instituição, é um apaixonado pela termodinâmica e também um apaixonado pela computação científica. Yuri, é um grande prazer tê-lo aqui no canal. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite. Fico muito honrado de estar aqui dando uma entrevista sobre o nosso novo livro. Conta um pouco da história do livro, como surgiu a ideia, como ele foi feito, quando ele foi feito. Esse livro, ele começou a ser discutido lá no laboratório um pouco antes de 2017. 2017 é a referência que eu tenho aqui de cabeça, porque a gente fez um curso de atualização de profissionais da Braskem, e nesse curso a gente já usou uma apostila, digamos, uma primeira versão desse material em que eu e Fernando já estávamos trabalhando. Ele surgiu antes disso, claro, com uma ideia do professor Fred. Ele falou para a gente, temos aqui notas de aula, né, notas de aula que eu uso na graduação, e acho que ia ficar bom a gente fazer uma apostila com elas para ajudar os alunos, e aí a gente vai testando e transforma num livro mais para frente, porque ele via que muitos alunos pegavam material na Xerox, que eram ou Xerox de uns cadernos de outros, ou questões de prova resolvidas, às vezes com a resolução errada até. Então, uma das motivações foi: vamos fazer um material oficial para esse pessoal que sente necessidade de ter materiais que não sejam os livros que já existem. Grande parte desse material é baseado no que a gente tem, então vamos formalizar e vamos fazer o nosso próprio livro. O livro é voltado para alunos de graduação ou de pós-graduação? Ou ambos? Originalmente ele foi feito com as notas de aula da graduação. Então, o primeiro público-alvo que a gente tem em mente é o aluno de graduação. Na UFRJ, aqui na Escola de Química, a gente dá termodinâmica, entre aspas, toda, né? Que é tudo que está no nosso livro, a gente dá em um único período, que em outras universidades acaba sendo 2 períodos, um termo 1 e termo 2, que é, digamos, até máquinas térmicas, alguma coisa de substância pura, e o segundo sobre mistura e equilíbrio bifásico. Na pós-graduação aqui, acaba que é exatamente a ementa da graduação. Então, a gente já usou o livro na pós-graduação, os alunos gostaram. A diferença da graduação para pós é um pouco do que é discutido em sala, que fica realmente além do livro, um pouco da cobrança, mas a ementa é a mesma. Então os alunos da pós-graduação gostam muito de ter esse material que segue a lógica da matéria, da mesma forma que os da graduação têm achado interessante. Nesse momento eu falo os da graduação mais como alunos de iniciação científica que ajudaram a gente que opinaram, né, que leram o material e opinaram, porque agora que o livro foi publicado, a gente vai ter uma primeira turma de graduação toda baseada no livro. Então, só para confirmar, porque isso é importante, uma informação importante para vários professores, o livro contém um material que tradicionalmente, ou em muitas universidades, se dá como termo 1 e termo 2, ou seja, termo 1, aquela parte de substância pura, ciclos de máquinas térmicas, ciclo de refrigeração, isso, e tanto a parte de equilíbrio de fase, equilíbrio químico, todo esse material está coberto pelo livro. Então, ele seria uma opção em universidades que dão termo 1 e termo 2, tá, pelo mesmo livro. É isso? Isso, exatamente.
Yuri, conta um pouquinho sobre material suplementar. Pelo que eu tive lendo, existem problemas resolvidos, existe algum material suplementar para ajudar os professores também a preparar suas notas? É assim? A gente está com material suplementar online, que são resolução de exercícios, que em cada capítulo tem 10 exercícios propostos de cálculos e problemas. Tem mais alguns exercícios propostos de conceituação, que eu não sei o número agora. E aí no material online tem todas as respostas dos exercícios de conceituação e tem 5 exercícios de cálculos e problemas resolvidos. Então, de 10 que a gente propõe, tem 5 resolvidos. No material suplementar também tem os exemplos do livro. Em cada capítulo tem alguns exemplos que são resolvidos no meio do próprio capítulo. Só que é uma resolução concisa, para não gastar muita página do material que iria ser impresso. Então, no material online tem uma resolução mais detalhada, fazendo passo a passo, que poderia ser considerado mais óbvio. E aí não valeu a pena de colocar no texto que vai ser impresso, foi impresso, mas está no PDF online porque já não vai atrapalhar. No PDF online vai ser um extra. E o último tipo de material complementar que a gente também tem no site são as aplicações computacionais, que também tem no livro de uma forma concisa, de uma forma, digamos, as principais operações que tem que se fazer para resolver algum problema que é proposto computacionalmente. Em cada capítulo tem uma aplicação computacional no final do capítulo. Só que aí, da mesma forma que os exemplos, essa aplicação computacional ela é feita de forma resumida no livro. E aí, no material online, a gente tem o arquivo completo da resolução computacional, sem pular nenhuma etapa, que, teoricamente, o aluno conseguiria baixar e executar essa aplicação computacional. E essas aplicações computacionais estão em Python, certo? As aplicações computacionais a gente fez na linguagem Python. A gente usou a interface chamada Jupyter, que é uma interface similar à do Matemática, em que se consegue intercalar código-fonte com texto formatado e com os resultados dos cálculos ou gráficos, de uma forma que fica similar ao que seria um caderno, né? Um caderno de uma resolução de problemas. Bom, Yuri, os materiais suplementares computacionais estão em Python. Aí, nem todo aluno sabe Python. Minha pergunta é, o aluno precisa saber Python de antemão? Evidente que ajuda se souber, mas ele ou ela precisa saber Python para poder usar esses programas ou tem uma ajudinha no livro aí para facilitar? Então, as aplicações computacionais elas vão exigir conhecimentos bem básicos de Python. A gente tentou justamente fazer exemplos de termodinâmica que usassem o mínimo da sintaxe possível para não criar muito pré-requisito. E ainda assim, no final do livro, a gente fez um apêndice que é um resumo, assim, um índice dos conceitos mais importantes de Python para tentar ajudar o aluno ou aluna a entender alguma coisa daquela aplicação. Então, esse apêndice não substitui um curso de programação, mas o Python já é uma linguagem mais tranquila de se ler. Esse apêndice vai ajudar o estudante a se achar em relação ao que aqueles conceitos de condicional, de repetições, chamadas de gráficos, chamadas de vetores, estão listados no apêndice como uma referência rápida. Yuri, baseado na sua experiência como aluno, agora como professor e como autor de um livro de termodinâmica, que conselho você daria a um estudante de graduação que está vendo termodinâmica pela primeira vez, uma matéria que assusta a alguns, para não dizer muitos? Então, qual o conselho que você daria para um estudante de graduação que está vendo termodinâmica? Obviamente, sem se recomendar o nosso material, que no fundo a gente está fazendo entrevista para recomendar o nosso material. Mas sem se recomendar o nosso material, eu sugeriria, digamos, olhar em mais de um material, porque nenhum material é totalmente completo, nenhum material é totalmente claro em tudo.
Então, até o nosso material, em certos momentos que o aluno acha que a gente fez uma passagem que não foi tão clara, vale a pena conferir em mais 2 ou 3 livros diferentes para realmente esclarecer o conceito ao ouvir nas vozes de outros autores. Então, uma das coisas que a gente colocou no livro é lá no final, se eu não me engano, a lista de livros recomendados, com comentários. Então, por exemplo, tem um item que é o Smith Van Ness e um comentário de por que a gente acha o Smith Van Ness importante, relevante. Um livro do Eliot, o livro do Sandler, no caso do Sandler, acho que não tem tradução, mas a gente dividiu. Tem livros com tradução e livros em inglês sem tradução. Então, uma dica é procurar em diferentes livros para tirar dúvidas que surgem naturalmente, não vão ficar claras a partir de apenas um autor. Revisar cálculo, porque muito da termodinâmica fica claro quando se pensa em o que é o cálculo que está ali por trás, as integrais que são integrais em um espaço vetorial, né, de várias variáveis, mas são integrais de linha, estão seguindo um caminho. E muitas vezes o aluno se perde naquelas integrais porque ele não está conseguindo trazer para qual momento que ele estudou cálculo é o momento em que aquelas integrais são compatíveis. E ser curioso e experimentar também. Tem coisa que eu acho que só faz sentido quando a gente experimenta, tenta fazer de um jeito, tenta fazer de outro jeito, até descobrir se, no fundo, os dois jeitos eram equivalentes, se os dois jeitos eram compatíveis, ou se a gente demonstrar para nós mesmos por que um jeito é absurdo e o outro não. E aí, no caso de deduções teóricas, né, esse jeito é realmente tentar fazer os algebrismos, as integrais de forma diferente. E num caso mais experimental, eu diria que é ser curioso em relação a procurar na internet vídeos sobre experimentos, vídeos sobre acontecimentos e fenômenos termodinâmicos e tentar relacionar o que desse fenômeno, por mais complicado que seja, eu consigo ligar com os conceitos fundamentais da matéria que eu estou vendo na graduação. E eu queria saber de você o seguinte, agora que você teve essa experiência de escrever um livro, o que dessa experiência você pode passar para talvez outros professores de engenharia química e áreas afins que estejam cogitando escrever um livro? É uma experiência que te enriqueceu? É uma experiência que te cansou? Como você chegou no final do livro? Bom, é uma experiência que me enriqueceu, porque teve várias coisas que eu precisei estudar, porque eu já estava, digamos, quando eu comecei a trabalhar nesse livro, junto com o Fred e com o Fernando, eu estava no doutorado, o Fernando estava no mestrado, só o Fred que já tinha 30 anos de aula, né? E aí eu e o Fernando começamos a estudar mais do que a gente precisava estudar para as nossas teses, para poder, digamos, discutir com o Fred qual seria diferentes formas de apresentar certo conceito, porque a gente pegou as notas de aula dele, que ele tinha o método dele, mas a gente acabou revisando muita coisa com ele e mudando algumas formas de apresentar alguns dos itens, de acordo com a nossa experiência mais recente, de eu e Fernando. Cansou também, porque realmente a gente fez isso durante o mestrado do Fernando, o meu doutorado, e ainda continuei, depois que o Fernando foi fazer o doutorado na Dinamarca, eu continuei trabalhando nisso no pós-doc, e não era a nossa atividade principal, a gente sempre teve ou as teses ou projetos para tocar. Então, como gera um certo aumento assim na carga horária, que a gente não pode deixar de lado as outras atividades, mas a gente não quer atrasar o livro para sempre. Mas, Yuri, afinal, você recomenda a outros professores que escrevam Com livros? certeza recomendo, porque a gente precisa de materiais didáticos, a graduação precisa de materiais didáticos frescos, que sejam atualizados, que professores que têm bastante experiência de aulas consigam colocar suas próprias versões nos textos, porque, como eu estava comentando anteriormente,
muita coisa a gente só entende quando a gente vê de autores diferentes. Então, gerar mais material vai servir para o aluno poder pegar visões diferentes, entender conceitos que ainda estejam confusos. Vai servir para, digamos, alguns alunos terem material que seja mais eficiente, no sentido de materiais concisos, né? Tem aluno que se assusta com o tamanho do livro e acaba que nem tenta ler o livro, tenta fazer uma matéria só com caderno, e aí, de certa forma, ele perde na formação dele ao não se familiarizar com o livro, porque depois que a gente sai da sala de aula, às vezes o caderno, quanto mais tempo passa, né, mais o caderno perde significado e mais o livro ganha significado. Yuri, vários assuntos ganharam importância em termodinâmica nos últimos anos. Por exemplo, quando se fala em cálculo de equilíbrio, hoje em dia se fala também na análise de estabilidade de fases. Quando se pensa em modelagem termodinâmica, já não se pensa tanto em modelos empíricos, mas sim em modelos derivados da termodinâmica estatística. Esses assuntos, esses tópicos, digamos, mais avançados, que apontam para o que há de vanguarda na termodinâmica, seja na forma de calcular, seja na forma de desenvolver novos modelos, isso de alguma maneira aparece no livro? Então, esses são assuntos que são mais tratados na pós-graduação do que na graduação. E aí o que a gente colocou no livro foi forma de tentar puxar a atenção para encorajar os alunos a fazerem ou pós-graduação ou eletivas nesses assuntos, como, por exemplo, uma seção da interpretação microscópica da entropia, no mesmo capítulo que trata da segunda lei macroscópica, fala sobre funções de partição, como, por exemplo, a função grande canônica, para chamar a atenção dos alunos para aplicações em adsorção, mas que vão ser tratadas só em outros livros, outras matérias. Definição de propriedade residual convencional, que o Smith-Van Ness usa com referência isobárica, mas também a gente fez a definição da propriedade com referência isométrica, que outros autores usam, principalmente quando se trabalha com SAFT, com equações de associação. E no final do capítulo de equilíbrio de fase, a gente também colocou alguma coisa sobre a análise de estabilidade. Um algoritmo, um diagraminha de blocos mostrando a essência do algoritmo da TPD, para chamar mais uma atenção aí para quem quiser se interessar em mergulhar mais na termodinâmica aplicada. Ok, Yuri, muito obrigado pela entrevista. Eu acho que elucidou bastante o espírito do livro, o que o livro contém. Esse livro está publicado pela editora LTC. Ele se encontra em várias livrarias, inclusive online, e além da edição em papel, no caso da Amazon, também existe uma edição em Kindle disponível e o livro está redigido em português. Nós ficamos por aqui no programa de hoje, agradecendo mais uma vez o Yuri pelo seu tempo, por nos conceder essa entrevista, parabenizando o Yuri, o Fred e o Fernando pela publicação do livro, e um abraço para todos vocês. Até a próxima. Obrigado, até a próxima.